Fala galera, bom dia. Vamos lá para mais um dia. Hoje é terça-feira, dia importante. Estou mostrando aqui já índice de preço ao consumidor que vai sair daqui a pouco às 9h30. Só que agora, talvez a gente tenha uma interpretação um pouco diferente. Por quê? Porque a meta do Banco Central de inflação, eu estou escrevendo com o mouse, por isso que a letra está feia assim, é de 2%. Pode ser que o mercado passe, antes era diferente, antes o mercado interpretava assim, ó, inflação alta, se ela se mantivesse alta ou estabilizada, porque a inflação ela veio caindo gradativamente e depois começou a dar uma estagnada. Quando a inflação saía alta, mostrava que estava mais longe do Banco Central baixar a taxa de juros. Por quê? Porque ele tinha que manter a taxa de juros alta para poder conter a inflação ainda. E quando isso acontecia, o mercado reagia de forma negativa. Agora, e pode ser que com a inflação caindo, vamos colocar assim para baixo, ó, com a inflação caindo e chegando mais próximo da meta, na semana passada, o pessoal do Banco Central americano, principalmente o Powell, ele falou que só vai baixar a taxa de juros, ou seja, estimular a economia a partir do momento que a inflação chegar em 2%. Então, se a inflação a partir de agora cair, eu ainda tenho dúvidas se o mercado vai reagir assim, tá? Se a inflação cair, pode ser que o mercado reaja de forma positiva. Como assim? Então, a inflação cai, aí o dólar acaba caindo e os índices acabam subindo. Por quê? Porque está chegando mais próximo da meta de 2%, por eles terem falado isso na semana passada. Então, antes a gente interpretava esses dados de inflação de uma forma diferente. Talvez, depois das falas do Banco Central na semana passada, passe a interpretar dessa forma que eu estou falando para vocês. Por isso que dado econômico ele não pode ser binário, né? Você não pode pensar que se ele sai X ou Y para cima ou por baixo. É muito de contexto, depende muito de qual é o contexto. Então a expectativa para hoje, o principal que a gente olha é o IPC, é de manter a taxa de juros inalterada, ou seja, é aquilo que eu falei, né? O Banco Central antes, ele viu a taxa de juros caindo e o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central, ele falou que o medo deles ou o receio deles era que a inflação ficasse estagnada, né? Ou até fizesse esse tipo de movimento aqui. Vinha caindo quando eles subiram os juros e tal, desce uma estagnada e mantivesse assim. E o que eles chamaram de deflação, né? Deflação não, é estagflação. Estagflação seria o desemprego aumentando com a inflação um pouquinho alta e estagnada, assim. Por isso que chama de estagflação. Esse era o medo do Banco Central. E hoje, esse número aqui mostra que pode manter a taxa de juros, a inflação, nesse patamar linear que eu estou falando para vocês. Só que se ela cair, se ela vier um 3.0, 2.9, pode ser que o mercado reaja bem positivo. Índices subam e o dólar caia justamente porque ele não está dando esse pouso, ele continua caindo, né? Por mais que seja pouco, ele continua caindo. No mês de fevereiro, a gente tem uma expectativa, né, de um aumento de 0,3 para 0. E aí, como vocês sabem, o núcleo, eu já falei algumas vezes que ele exclui algum setor. Neste caso aqui é o alimentício e transporte, né? Por isso que você consegue ver números diferentes, vamos dizer assim. Então, excluindo os dois setores, significa que pode cair, diminuir um pouco a inflação. Então, consequentemente, a gente sabe que o que mantém a inflação alta está sendo esses dois setores aí principalmente. Sempre que você tiver dúvida, clique em cima, você vem aqui no histórico, alimentos e energia, né? Transporte, tá aqui. Alimentos e energia, que está mantendo a inflação um pouco mais alta. Beleza? Então, por hoje era só isso, é bem rápido mesmo, é bem curto, mas é o dado econômico mais importante, é o que vai trazer mais volatilidade. Olha, daqui meia hora sai Brasil também, o IPCA, né? Índice de Preço ao Consumidor aqui do Brasil, expectativa de uma leve queda no acumulado de 12 meses, nos últimos 12 meses. Espero que a inflação continue caindo aqui e que a gente possa baixar a taxa de juros aqui no Brasil para poder estimular a economia. Ela já vem acontecendo, mas ainda tem espaço para melhorar um pouco. Hoje à noite não tem mais nada, assim, na parte da tarde, na parte da noite não tem mais nada. Lembrando que a hora que saem esses dados de inflação é 9h30 da manhã, os mercados asiáticos eles estão fechados. Como à noite a gente não tem ali nada de relevante assim de dado econômico, a hora que abrir o mercado asiático, dependendo do movimento que tiver durante o dia hoje, o mercado asiático vai, quando eu digo asiático, é China e Japão principalmente. Eles vão precificar aquilo que teve a movimentação de hoje. Vamos que os índices subam hoje bastante. À noite, quando abrir mercado do Japão, por exemplo, pode ser que abra com gap de alta, Hong Kong também com gap de alta, e assim também pode ser ao contrário, né? Se durante o dia, por conta dos dados econômicos aqui, cair bastante os índices, por exemplo, pode ser que durante a hora da abertura do mercado asiático abra com gap de baixa. É importante você entender isso. Então, o movimento que fizer hoje aqui pode ser que reflita nos movimentos mais à noite. O mercado europeu não, porque o mercado europeu está quase fechando ali junto, então ele está aberto junto com o mercado americano. Fechado? Então vamos ficar de olho lá terça-feira, lembrando que quem é membro, eu fico lá junto com a galera na live diária. Daqui a pouco eu tenho mentoria também às 9 horas e vou estar acompanhando junto com eles, todo mundo junto. Então tenha um ótimo dia de dado econômico importante. Até o próximo Morning Call.